todo mundo tem vontade de saber o passado para poder se entender melhor, por curiosidade, por vontade de saber suas origens e assim por uma série de outros fatores. E, evidentemente, procura os livros de história, as enciclopédias, os grandes historiadores, para poder se situar e tomar pé daquilo que aconteceu antes e se reflete hoje no presente. O escritor George Orwell já dizia que a história é contada por quem venceu. Isso faz com que ele mude o passado e domine o presente e projete um futuro a seu favor. Com o advento das mídias sociais, estamos atravessando hoje um problema muito acentuado em relação a isso. O que estão nos passando, o que estão nos contando, não é a verdade. É o ponto de vista e o interesse daqueles que são hoje os dominadores do mundo, da humanidade. Não preciso aqui tecer nomes, nem coisa nenhuma a respeito de quem ou quem são essas pessoas, até porque são pessoas que preferem muito serem discretas e as que são apontadas como membros desse famoso comitê que domina o mundo, ou desse governo mundial, negam ou dizem que não fazem parte ou não fizeram parte mesmo. Então há muito engano, há muita coisa. Isso fica sempre como naquilo que foi criado para acabar com qualquer especulação que você possa fazer, chamado de teoria da conspiração. Então, quando você vai falar alguma coisa que te parece, por exemplo, no caso do Covid-19, do SARS-CoV-2, você vai falar, você vai dizer, olha, pode ser que o chinês tenha deixado vazar, lá vem você com o vírus, lá vem você com as teorias das conspirações. Mas vários historiadores, entre eles, eu até anotei aqui, porque eu estou lendo agora esse cidadão, vários deles, entre eles o Pedro Monerati, analisam a história pelo ponto de vista daqueles que foram derrotados e dominados. E teve um outro historiador mais antigo ainda, que foi o que criou esse método. E eles fazem isso para poder descobrir a verdade sobre aquilo que foi narrado. Como é que foi de fato a Guerra de Troia? Como foi de fato a maratona? Aquela história do soldado que correu 42 quilômetros para contar para o rei da Grécia que ele tinha ganho a guerra contra os espartanos, uma coisa assim. Como foi de verdade o descobrimento? O Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral, pelo Pison, pelo Vasco da Gama, estiveram outros aqui. Há quem diga que até fenícios estiveram por aqui, que chineses estiveram por aqui, antes mesmo dos portugueses. Então, não se sabe realmente se estamos ouvindo fato ou a versão, né? Eu, particularmente, acredito que, na maioria das vezes, nós ouvimos a versão, né? Todo mundo fala do Holocausto nazista da Segunda Guerra, que é indiscutível, e foi uma grande negritude que se abateu. Não estou falando de cor, viu? Estou falando de falta de luz, que se abateu sobre a humanidade e que gerou essa Segunda Guerra. E nós já estávamos há pouco tempo saindo da Primeira Guerra, e tudo sempre foi por motivos financeiros, e sendo políticos também eram financeiros, porque envolvia o poder. E hoje, quando você passa a estudar
os fatos como eles realmente aconteceram, você vai descobrindo que não foi, que não houve o heroísmo que você pensa que esse ou aquele herói tão cultivado por gerações e gerações, ele na verdade, ou cultuado, né? Ele na verdade nunca foi o herói que parecia ser, né? A independência do Brasil, Dom Pedro estava com a desinteria, ele não foi igual aquele quadro lá em que ele aparece todo pomposo, decretando. Quem assinou a declaração de independência foi a imperatriz Dona Leopoldina com José Bonifácio, né? Ele redigiu, ela assinou e mandou para ele, ele deu seu aval à independência. E assim foram tantos fatos que daria para ficar aqui horas. O caso do governo Vargas, que levou o governo Vargas, inclusive, levou o Getúlio Vargas a se suicidar, que é o caso do atentado lá na rua Tonelereiros, que supostamente teria tentado matar o Carlos Lacerda, mas matou um major da aeronáutica que fazia segurança dele. Ninguém sabe ao certo se aquilo foi tudo verdade mesmo, ou se foi uma armação para forçar o Getúlio a sair. E existem provas de que pode ter sido uma armação da Força Aérea. E na época tinha a República do Galeão, que estava apurando paralelamente desvios e corrupção do governo, como estão fazendo hoje com a CPI do Covid, como já fizeram com o Fernando Collor, que tirando o Fernando Collor de hoje, mas o Fernando Collor da época, do caçador de Marajás, que se elegeu para moralizar, ele fez muita coisa pelo Brasil e pagou caro. Ele abriu os portos brasileiros para muita coisa, para eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis, e acabou com privilégios de bandeira, por exemplo, de postos de gasolina, de revenda de automóveis, e houve uma série de coisas que ele fez de boa. Fez algumas coisas de ruim, mas através do PC Farias, mas o que aconteceu com ele? No final, ele foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. O Fernando Collor de hoje, né, ele teve como detrator naquela época seu irmão Pedro Collor. O Fernando Collor de hoje é um cara que, daí eu não sei dizer. Falam tanta coisa que eu não sei se ele realmente é tudo isso. Ao que parece, ele realmente decaiu. Agora, na verdade, a história que passou para nós foi que ele comprou um carro usando dinheiro de campanha, e por causa da grande corrupção do governo, ele foi empichado. Tudo não passou de uma farsa política. Essa é a verdade. Como foi o caso da Dilma Rousseff, todo mundo sabe que eu sou anti-PT, mas ela não deveria ter sido cassada. Ela não cometeu crime de responsabilidade ao ponto de ser cassada. Só foi cassado porque um bandido como Eduardo Cunha, que queria os votos do PT para se reeleger presidente da Câmara, mudando até talvez o regimento interno da Câmara, não recebeu o apoio do PT, ele aceitou abrir a CPI das famosas pedaladas e acabou na cassação da presidente. Né? Então, ela cometeu vários erros, eu acho que ela é uma mulher que não era competente, mas também não era desonesta. O que está acontecendo agora? Nós estamos passando por um período em que nós acreditamos em tudo, nós vamos para a internet para ver tudo, nós não debatemos mais, nós não procuramos pessoas com conhecimento de causa sobre vários assuntos para poder tirar nossas dúvidas. Nós ainda somos um país que nós nem sabemos fazer nossa declaração de imposto de renda, nós nem sabemos fazer o emplacamento, a renovação da licença do nosso veículo, nós não somos capazes de fazer quase nada, nós precisamos estar contratando esse e aquele. Os cartórios do Brasil é um crime o que eles fazem, porque cobram caríssimo por serviços, você para conseguir uma justiça gratuita num cartório não é fácil, enfim, várias coisas que nós temos como verdadeiras. E a pior de todas é que nós achamos que somos cidadãos. O que nem de perto nós somos. Pare para pensar um pouquinho
e veja se teus direitos básicos estão sendo respeitados desde 1988, para ficar por ali.